Olá a todos, meu nome é Vitória e eu estou aqui para apresentar a pesquisa Textos Embrionários, Experimentações em Arte e Ciência. A gente queria agradecer o apoio da FAPEMIG, do PAEX, e lembrar que o nosso projeto é contemplado pelo PAPQ da UENG, com o nome de Biomateriais, Experimentações em Arte, Design e Ciência. O projeto do Grupo Casulo, como eu disse, ele foi fundado na Escola de Design da UENG pela professora doutora Tatiane Mendes. Atualmente as componentes são a Isabela Coelho, Isabela Duarte, a artista colaboradora Daniela Serruia e eu, Vitória Ferron, como graduanda também. E o Casulo tem essa proposta de investigar os materiais e os processos interdisciplinares entre arte e ciência, imaginando a produção de têxteis, vestimentas e materiais para serem trabalhados no campo da arte, com a ideia de capacitar o corpo, pensando sempre nesse movimento do corpo, na proposta de biomateriais, e os afetos com o entorno, socialmente, politicamente, pensando essa ação do corpo, material biológico, e da elaboração de materiais a serem trabalhados e desenvolvidos também. Nossa principal linha de pesquisa é dentro da bioarte, né, que é um movimento de vanguarda do século XX, foi muito estabelecido pelo Eduardo Kac na década de 90 e tem essa ideia de rompimento, né, de barreiras entre arte e ciência, tornando as duas coisas elementos conjuntos na pesquisa, né? A bioarte visa muito pensar o laboratório como um ateliê de arte, e o ateliê de arte como um laboratório de pesquisa, essa inversão de ideias, né? E a gente trouxe a citação da Edith Medina, que ela fala que na bioarte o material orgânico ele se converte em ferramenta para o bioartista, então é um material de trabalho, é uma coisa para ser manipulada, trabalhada, desenvolvida, descoberta. Então, exige experimentação, exige pesquisa, exige saber o porquê, de onde vem, a forma científica que as coisas acontecem, e levar isso para o campo da arte. E dentro dessa abrangência da bioarte, atualmente a gente desenvolveu 2 linhas de pesquisa, uma delas é em bioplástico, que é sobre o que esse trabalho trata, né? E os bioplásticos, eles têm muitas formas de serem feitos, tem os bioplásticos a partir de micro-organismos, e a gente levou para essa pesquisa os bioplásticos que são feitos a partir de amido. Então, a definição, né, eles são biomateriais compostos geralmente do biopolímero, um solvente, que é a água, e o plástico, que é a glicerina vegetal. Os polímeros, eles são macromoléculas compostas pela união de várias moléculas menores, né? E no caso que a gente usa é o amido, que vai ser a composição desse bioplástico, que é a pesquisa que a gente está desenvolvendo agora dentro do nosso laboratório. Para desenvolver os bioplásticos de amido, a gente separa as raízes, que são os alimentos mais abrangentes em amido que a gente tem. A raiz, ela é, no geral, o primeiro órgão embrionário a se desenvolver durante a germinação, né, da semente. Então, quando você planta, a primeira coisa que cresce daquilo ali é a raiz, é aquilo que vai sustentar toda a planta que vai crescer depois. E as raízes, elas podem ser, né, dentro da nossa pesquisa, elas podem ser separadas em 2 classes, mais ou menos, que é uma para extração de amido, que vai ser a base, né, da construção do bioplástico, e a outra que é para extração já dos pigmentos. Né, a gente pegou como extração de amido, assim, tem maior quantidade, que são a mandioca, a batata doce e o cará, e para extração de pigmento a gente escolheu o açafrão da terra, a beterraba e a cenoura. Né? E quando a gente pensa assim, do porquê que a gente escolheu trabalhar esse bioplástico de raiz, dentre todas as possibilidades de criação de bioplástico que a gente tem em desenvolvimento de pesquisa, a gente acredita muito que a raiz ela vem como um simbolismo de voltar para dentro, assim, de voltar para si, né? De encontrar ao nosso redor, né? A gente tem essas raízes comestíveis, né? Como eu citei, principalmente a mandioca, atualmente, que vem sendo amplamente pesquisada em diversas áreas. A mandioca, ela faz parte da essência que a gente tem como povo latino-americano. Ela é base da nossa alimentação, dela são extraídas diversas fontes de alimento diferentes, né? A gente come a própria raiz da mandioca, a gente come a tapioca, então isso pode virar bebida, dependendo dos povos de origem, né? Os povos indígenas usam a mandioca de todas as formas possíveis, eles extraem muitos tipos de alimento desse material. E é um material muito próximo nosso, assim como a batata doce também, são materiais que dão ricamente a nossa terra. Então, essa ideia de entender a própria cultura, de voltar a olhar para dentro, para o que tem próximo da gente, né? Desenvolver uma coisa que ela é grande, ela é abrangente,
mas com elementos que eles são muito próximos, né, e muito diários para a gente, muito cotidianos. Uma referência que a gente tem é a artista Thalissa Rosa. A gente trouxe esse exemplo de uma obra que ela fez aqui no MAP, no Museu de Arte da Pampulha. Né, ela foi contemplada pelo Bolsa Pampulha em 2018 e 2019. E essa obra, que chama Moarama, é uma grande inspiração, porque ela, no quintal do MAP, ela fez uma plantação de mandioca. Ela tinha pessoas com ela, de voluntárias, ela chamou colegas indígenas, e aí eles fizeram aquela plantação num lugar que não era visado para isso, era no espaço de um museu. Eles fizeram uma ritualística envolvida, eles plantaram, deixaram aquela mandioca crescer. No dia da plantação também eles fizeram rituais, foi uma coisa muito simbólica, né? A Thalissa Rosa, ela tem essa proposta de trazer esse simbolismo muito originário, muito tradicional para as ideias da arte contemporânea, assim. E aí ela mesma fala, né, que essa obra foi sobre criar conexões entre o presente, relacionando as pesquisas de arte e tecnologia com o passado ancestral e fazer manual, assim. A gente busca muito isso dentro do Casulo, a gente sempre busca unir o que é o manual, o que a gente pode fazer com as próprias mãos, ter o mais próximo da gente possível, a origem, saber de onde veio. E, ao mesmo tempo, a gente está com as propostas da tecnologia, a gente trabalha com coisas que são tecnológicas, com instrumentos modernos, mas sempre tentando construir essas pontes, né, que mantém a gente, que estabelece a gente como um grupo de pesquisa nessa área da bioarte. A gente dá muito valor. E sobre o manual, eu trouxe aqui um exemplo prático do que a gente fez. A gente fez para a construção desses bioplásticos no nosso laboratório. A gente fez a extração manual do amido desses alimentos. Então, a gente usou os 3 citados, a mandioca, a batata doce e o cará. A gente fez o processo de extração ralando, deixando de molho, deixando decantar, é um processo que leva alguns dias. Depois de seco, é peneirado e aí vira um pozinho fino, que é o amido puro, que é o que a gente usa para fazer o bioplástico. Então, uma explicação, né, mas o amido é a fécula, né, o que a gente conhece como mandioca, é uma macromolécula, que é composta de 2 polímeros, que é a glicose, e a amilose e a amilopectina, sendo o carboidrato de reserva da maioria dos vegetais. Então, são esses elementos que vão caracterizar o estilo do bioplástico, que é feito a partir do amido. Cada bioplástico diferente, ele vai ter uma característica diferente de composição, de textura, de forma que ele vai ser mais rígido, ele vai ser mais mole, qual vai ser a textura dele, vai ser mais gelatinosa. Então, são esses elementos químicos que compõem, né, que dão as características do que é o bioplástico. E aí tem um exemplo do bioplástico que a gente fez, esse foi com o pigmento do açafrão da terra, por isso que ele tem esse tom amarelado. Ele foi feito com esse amido extraído manualmente da mandioca, e é um projeto que nós fizemos ele todo do começo ao fim, nós estamos acompanhando. Como eu disse, esse encontro da arte com a ciência, né, ela envolve muita experimentação, então são processos muito práticos. Depois de pronto, a gente vê como fica, para saber o que pode ser mudado, como a gente vai mudar para poder alcançar diferentes objetivos. Né? E para concluir, eu acho elementar na nossa pesquisa, dentro do Grupo Casulo, a valorização que a gente tem dos materiais. Né? A gente pensa nos materiais que a gente usa, por que a gente usa eles, a gente procura fazer esses processos de maneira que seja abrangente, inteligente, eficaz, e da maneira mais que possa alcançar o maior número de pessoas possível, sabe? Não é uma coisa fora do comum, é uma coisa que pode ser alcançada, que pode ser feita, que pode ser reproduzida. Eu comecei a experimentar em casa, eu acho que a maioria das pessoas do grupo também. É uma informação que ela é acessível, ela tem que ser acessível. Né? Se a gente pensar na importância da sustentabilidade que envolve com a gente as nossas pesquisas, de pesquisar novas fontes de materiais, de estudar ao meio junto com o meio ambiente, né? Crescer, buscar o crescimento artístico junto ao meio ambiente, não tirando dele, né? Pensando em fontes, uma fonte que é renovável, é um biociclo, né? O bioplástico ele é tirado, ele é produzido e ele se decompõe também completamente. Então é uma ação política, é uma ação social pesquisar bioarte. É uma ação ética também, a gente se encontra, né, perguntando sobre trabalhar com organismos, micro-organismos, com coisas vivas, com coisas que eram, coisas que são alimentos, né? A gente se questiona muito sobre essas coisas. E são elementos muito importantes na arte, esse tipo de questionamento. E buscamos sempre transcender simplesmente a materialidade. Deixar de pensar só o que é e o porquê ele é, por que ele é feito.
E é isso, gente. Muito obrigada.